por Ele que estou gastando a minha vida. Completamos, eu e a Dona Maria, dia 7 passado, 54 anos de feliz união conjugal. Deus proporcionou para nós o privilégio de tornar-se o pai da Laodiceia, pai do Oséias, que está em Natal neste momento, ele e a Kate, e pai do Isaías, que é o pastor de vocês. Deus nos concedeu a graça de tornar-se sogro da Angélica, menina que nós amamos de coração, e sogro do Silvio, que é o esposo da Laodiceia. Deus já permitiu para nós 2 netos, mas além desses 2 netos, o Senhor permitiu que nós adotasse mais 2 filhas, e essas 2 filhas já deu para nós 5 netos. Glorifico a Deus porque nós já temos bisneto levando esta mensagem. Pastor Isaías, para mim, você sabe, é momento de emoção. Estou acostumado a falar com o público, trabalho com o público há muitos anos, estou no rádio pela misericórdia do Pai há 57 anos, temos 2 programas diários e a nossa rádio web comunicação, ela é 24 horas no ar. Então, nós estamos gastando a nossa vida na obra de Deus. Moramos em Londrina, se formamos em Londrina, casamos não perto de Londrina, um pouquinho longe, Apucarana, alguns aqui já conhecem lá. O Senhor nos deu o privilégio de sermos pastor pela grande misericórdia dele. E hoje, Isaías, repito, eu quero agradecer os 4 presbíteros desta igreja, o conselho desta igreja, agradecer os 5 diáconos, 4 diaconisa e 1 diácono, agradecer a esta igreja, a você que tem lutado aqui, a você que tem batalhado aqui. 123 anos não é qualquer um que comemora, não é. Desculpa eu dizer a vocês, mas quando Isaías me ligou, pedindo para mim que eu deveria estar ministrando a palavra neste dia, aqui em São Manuel, eu saí da minha sala, que eu estava numa reunião, fui no corredor, eu sou assessor do prefeito da cidade, fui no corredor para conversar com ele, quando ele disse para mim que o conselho tinha determinado que eu deveria estar aqui, eu pensei comigo, meu Deus, eu estive em São Manuel há poucos dias, no aniversário do Isaías eu estive aqui, nós viemos aqui fazer uma surpresa para ele, mas graças a Deus, eu disse ao filho, filho, todas as vezes que você pediu ao papai alguma coisa, eu sempre procurei estar ao seu lado. Jeremias capítulo 3 e versículo de número 15.
É um texto super conhecido, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês. Jeremias, capítulo de número 3 e versículo de número 15. Depois o mesmo Jeremias, capítulo 23 e o versículo de número 4. E por último, tem um outro versículo super conhecido, mas marca muito na minha vida. Lucas, capítulo 12 e versículo de número 32. Dispensa eu dizer a vocês nesta noite, não vou citar tantas vezes o nome do Isaías. Mas vou falar sobre o papel que ele representa nesta igreja. Quando inaugurávamos esta igreja, como ele disse já a vocês, e vários aqui me socorreram, eu lembro que eu consegui descer, se não me engano, por aquele lado ali, mas as pessoas já me segurando, me levaram até ali a cantina, e dali eu acordei em um dos hospitais da cidade de Botucatu. Quando a médica perguntava para mim como é que eu estava, eu disse, eu estou bem. Na verdade, deu uma zerada na minha cabeça, e os irmãos que me socorreram presenciaram isto, e vários que me acompanharam até o hospital. Mas eu glorifiquei a Deus, porque não precisei ficar internado, já de madrugada consegui retornar para o convívio dos meus filhos, e posteriormente para a nossa querida Londrina, a nossa cidade, onde eu olho hoje aqui e vejo que eu tive já o privilégio de recebê-los na nossa casa, vários irmãos aqui. O Isaías, quando ele viaja para o norte do Paraná, ele gosta muito de ir no Paraguai, gosta muito, e muitos irmãos aqui têm ido, mas a primeira parada que eles têm é na rua João Soares, número 100, onde nós temos ali a nossa residência, e sentimos-nos felizes em poder recepcionar cada irmão, amigo, vocês, que de vez em quando estão lá na nossa casa. Parabéns, Igreja Presbiteriana Independente de São Manuel. Parabéns pelos 123 anos que ela comemora. Como disse o nosso caçula, muitos aqui têm às vezes 30, 40, 50, ou às vezes menos, não mais. Mas eu glorifico a Deus porque esta porta foi aberta com uma finalidade, de glorificar a Ele, o Senhor Jesus. E você faz parte deste momento de alegria, de contentamento. O verso de número 1 que eu citei para vocês, diz assim: eu darei a vocês líderes que obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. O segundo versículo que citei aos amados diz assim: eu lhes darei líderes
que cuidarão de vocês. Vocês ficarão, aliás, vocês não ficarão com medo e nem apavorado, e nenhum de vocês se perderá. Eu, o Senhor, é quem estou falando. Eu, o Senhor, é quem estou falando. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou em dar-vos o reino. Lucas 12, 32. A vocação para o apostolado é a mais sublime de todas as vocações. Deus chama pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, em idades diferentes. Hoje, quando participávamos do primeiro encontro de manhã aqui na igreja, eu disse aos amados que eu lembro quando Isaías despedia de nós em Londrina para ir para o seminário, para começar a fazer a obra do Senhor, da qual ele foi nomeado, da qual ele foi escolhido. De Londrina ao Mato Grosso, Cuiabá. Quantas oportunidades tivemos de ir lá visitar o Isaías. Eu lembro no dia da formatura dele, eu e a Dona Maria e os demais da família, chorando de alegria. Alugamos um ônibus em Londrina e levamos parte da família para festejar com ele lá em Cuiabá, Mato Grosso. O Isaías sai de Cuiabá, fica por alguns dias em Londrina e em seguida, para onde ele vai? Para Botucatu. Deus escolhe as pessoas na hora certa e no momento certo. O Isaías ficou por algum tempo em Botucatu. De Botucatu, ele foi para outros lugares. Não vou detalhar tudo porque as horas não permitem. Foi para outros lugares. Mas eu recordo que não faz muito tempo ele me ligou dizendo: papai, estou sendo transferido para São Manuel. E eu pensei comigo, meu Deus do céu, deixar Sorocaba para ir para São Manuel, estão judiando do meu filho. Eu que conheço o presbitério, que conheço o conselho, sei como funciona. Eu pensei comigo e falei com a Dona Maria: bem, o Isa está sofrendo. O Isa está sofrendo. Mas sofrendo pela obra, em fazer a obra de Deus. O Senhor chamou Jeremias, ainda no ventre da sua mãe. Chamou Isaías, no momento de crise nacional. Chamou Pedro, depois do seu casamento. Chamou o apóstolo Paulo, quando perseguia a igreja do Senhor. O Isaías vem para São Manuel, e para a glória do Senhor, ele continua com vocês, trabalhando, chorando,
sorrindo, ganhando almas para o Senhor. Hoje eu conversava com alguns dos presbíteros desta igreja e dizia a eles: vocês não imaginam a alegria que eu sinto no meu coração. E amanhã, quando nós pegarmos a estrada para retornar ao Paraná, eu glorifico ao Senhor pelas novas almas que hoje participava da aula de recebimento dos membros dessa igreja. Vou marcar bem, Isaías. Você disse para alguns irmãos que 12 pessoas estariam ali sentados para nos ouvir. Eu contei 21 pessoas. 21 novos amados que estão engrossando a fileira dos salvos em Cristo Jesus, neste lugar, onde a igreja do Senhor se reúne para ser grata, para ser agradecida por tantas dádivas e tantas vitórias que Ele tem proporcionado. Os textos em apreço nos fala que Deus é quem dá líder ou pastores para a igreja. E é verdade, amados, é verdade. Eu lembro quando Isaías teve o primeiro chamado para fazer a obra do Senhor. Eu e a dona Maria, nós não concordávamos. Sabe por quê? Porque nós já tínhamos sofrido bastante como pastor. Já tínhamos passado alguns pedaços difíceis, porque ser pastor não é como vocês estão vendo aqui não. O pastor sofre, o pastor chora, o pastor passa às vezes algumas dificuldades. O pastor às vezes ele está dormindo tranquilo, daqui a pouco o telefone toca, ou alguém bate no portão, aperta a campainha, chamando o pastor para ir orar para este ou para aquele. Essa é a vida do pastor. Claro que aqui em São Manuel, Isaías está mais tranquilo, tem 5 presbíteros que estão ao lado dele, tem 4 diaconisas que lhe ajudam muito, tem um diácono que corre para tudo quanto é lado. Mas ser pastor realmente não é fácil. Mas se ele é escolhido por Deus, ele vai longe. E sabe quando vai encerrar isso tudo? Quando nós, a igreja do Senhor, da qual eu e você fazemos parte, formos arrebatados. E eu peço nesta noite a grande misericórdia do Pai, para que Ele continue dando graça ao Isaías, que ele, juntamente com todo o conselho desta igreja, possam continuarem trabalhando e fazendo a obra do Senhor. O pastor não é procurado, ele é recebido. A vocação de um pastor não é tarefa, é celestial. A sua motivação não está em vantagens humanas, mas em cumprir o propósito de Deus. Lembro quando um grande amigo meu, foi meu professor na faculdade, no último ano meu de faculdade, Messias Anacleto Rosa. Se vocês não conhecem, mas o nome vocês conhecem. Messias Anacleto Rosa. Quando Isaías recebeu o chamado para fazer a obra de Deus, eu e a dona Maria chegamos para o Messias e falamos para ele assim: meu Deus, nós já sofremos tanto para criar os nossos filhos,
O Isaías está bem, está empregado, está trabalhando, está desfrutando um pouco daquilo que a gente sempre sonhou em dar aos nossos filhos. Mas ele recebe o chamado para fazer a obra de Deus, e ele tem que se preparar para isto, fazer o seminário, fazer a faculdade. Messias, eu lembro como hoje, ele mora ainda em Londrina, meu irmãozão querido. Messias olhou para mim e disse assim: pastor Góes, começa a tirar algumas coisas que você deu para Isaías, para ver se ele realmente tem o chamado para fazer a obra de Deus. A primeira coisa que eu tirei dele foi uma mobilete que ele tinha. Segurei essa mobilete. Toda a vida ele gostou de som. Segurei o som para ver se o Isaías desistia desse chamado de ser pastor. Mas não consegui. O que eu tive que fazer é despedir dele, quando um grupo grande da igreja e amigos fomos até a rodoviária para ele embarcar com destino a Cuiabá. Lembra disso? Nós ficamos chorando na rodoviária, fomos para casa, a gente não conseguia aceitar isto, mas sabíamos que era Deus que estava chamando ele para a obra. E foi Deus que trouxe o Isaías para, junto com vocês aqui em São Manuel, ganhar almas e mais almas para o reino do Senhor, porque é Ele e por Ele que nós lutamos, que nós trabalhamos. É para Ele e por Ele que nós pagamos o preço. Não estamos atrás de salário, não estamos atrás de recompensa material, mas a recompensa é ganhar almas que passam a servir a Jesus. Quantos filhos na fé o Senhor nos permitiu? Quantos filhos na fé o Senhor nos deu? E eu hoje fico pensando comigo, quantos filhos na fé o Senhor vai permitir ainda ao Isaías, ao Oséias, a Laodiceia, que são os nossos filhos, que todos estão fazendo a obra do Senhor, ganhando almas para o Senhor Jesus. É a melhor coisa que nós fazemos, é a melhor coisa que nós escolhemos, não obstante sofrer, mas sofrer com o Senhor ao nosso lado, nos ajudando e nos fortalecendo. O profeta Jeremias era uma criança quando foi chamado, pois não sabia nem como pronunciar. Porém, Deus coloca palavras em sua boca. Isso aconteceu com ele, e tem acontecido com Isaías, e com tantos Isaías que eu conheço, e vou conhecer ainda nos dias que eu tenho certeza que Deus vai permitir para mim. O profeta Jonas era um homem que tinha dificuldade em perdoar os seus inimigos, e Deus o chamou a fazer a sua obra. O apóstolo São Paulo se considerava o menor dos apóstolos e o menor dos santos, o maior dos pecadores. Porém, o Senhor, Deus, o colocou num lugar de mais honra e história na igreja. É bom dizer que a nossa escolha para a obra do Senhor
não é fundamentada em méritos, mas na graça e misericórdia de nosso bom Deus. Espero que o Senhor, espero que a senhora, espero que o jovem e as crianças que estão lá na classe deles e outros aqui, espero que nós possamos estar dando ouvido à voz do Senhor, que continua chamando homens e mulheres para fazer a sua obra. Pastorear, Isaías, é gostar do cheiro da ovelha. A missão de pastor é apacentar o rebanho. O pastor é alguém que convive com a ovelha e estar próximo da ovelha e conduzir a ovelha a pastos verdejantes, a pastos sadios. Estamos vivendo uma época que existe muito alimentos misturados, que às vezes a gente acha que é tão legal, é tão bacana, mas não é segundo a orientação do Pai. Espero, igreja, irmãos e amigos que aqui estão, espero que o nosso filho continue sendo pastor de referência para vocês e para mim. Já com a minha idade, com 74, vou completar 74 anos de vida, mas eu quero continuar honrando, porque eu estou criando uma família para servir ao meu Deus. Hoje eu vejo não só os meus filhos, mas os meus netos fazendo a obra do Pai. Isto para mim e para a Dona Maria é momento de gratidão, de honras e glórias ao Senhor. Eu tinha apenas 16 anos e meses quando o Senhor me chamou para a obra. Passei momentos difíceis, momentos trabalhosos. Lembro, queridos presbíteros que aqui estão, a primeira igreja onde eu fui transferido para fazer a obra do Senhor, aliás, abrir a obra de Deus, lá no Paraná. Nós não tínhamos dinheiro para pagar a passagem de ônibus para nós ir para a cidade que a gente foi determinado. Saíamos de Cambé, que é vizinho de Londrina, para Assis Chateaubriand, que fica lá bem longe de Londrina. Nós não tínhamos o dinheiro para comprar a passagem. A Dona Maria estava grávida para ganhar a Laodiceia. Dona Maria estava passando mal, e durante a viagem todinha, ela passou mal, mas graças a uma irmã querida da igreja, que hoje descansa no Senhor já há bastante tempo, ela foi na rodoviária e comprou as passagens minha e da Dona Maria, e ainda deu uns troquinhos para nós tomar alguma coisa na estrada. Mas fomos, ficamos em Assis 11 meses, olha só, 11 meses, para a glória do Senhor. Lá compramos um terreno, adquirimos um terreno, construímos um salão e deixamos uma congregação formada. Imagina para onde que a gente veio. Fomos transferidos para Londrina, aonde estamos até hoje. Então notem bem que nós estamos numa grande cidade. Londrina é a segunda cidade do norte do Paraná. Eu brinco com o nosso prefeito e com os colegas da gente lá, que Londrina é a primeira. Ganha até da capital, mas é claro que é a ganância nossa, né? Mas ser londrinense é algo muito especial. E hoje, Isaías, quando vocês aqui me convidaram para passar essas horas e minutos com vocês, eu estou encerrando, e minuto com vocês, para junto nós agradecer a Deus
eu rendo a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, porque é por Ele e para Ele que nós estamos trabalhando. Se amanhã Deus chamar um dos nossos netos para ir para um lugar bem distante de Londrina, eu vou simplesmente glorificar a Deus. Nosso primeiro neto, quando se formou engenheiro civil em Londrina, a primeira notícia que deram para ele, para a mãe dele e para o pai, é que ele ia ser transferido para Porto Alegre. A Laodiceia ficou toda preocupada. Eu disse: filha, está nas mãos do Senhor. Se for da vontade do pai, do Gabriel, e ser engenheiro civil lá em Porto Alegre, louvado seja Deus. Ele estudou aqui em Londrina, formou-se aqui em Londrina, mas ele tem uma missão. Cada um de nós temos uma missão a cumprir. Hoje, você que pertence a esta comunidade, comemoramos mais um aniversário. São momentos de gratidão, são momentos que nós devemos usar toda a sinceridade e ser grato ao Senhor. Quantos amados que não conseguiram chegar até onde você chegou? Quantos amados que passaram por aqui? Quantos amados que o Senhor já recolheu? Quantos amados que às vezes deixou vocês, abandonou vocês? Enquanto nós estivermos aqui neste mundo é assim, mas todas as vezes vamos colocar na nossa mente que é para Ele e por Ele que nós estamos trabalhando. É para Ele e por Ele que nós estamos lutando, procurando glorificar ao Senhor. Não poderíamos deixar de enaltecer, nesta data tão importante, de familiares e amigos que passaram por aqui, mas que estão em outros lugares, e outros estão na mansão celestial. Visitávamos, agora à tardezinha, quando a gente veio para cá, uma vizinha de vocês aqui, a dona Vera, a velhinha, desculpa, uma senhorinha muito querida aqui do lado. Diz ela que ela vai nos levar ao cartório para nós passar uma procuração, porque ela intitula-se a mãe do Isaías. Aí eu e a dona Maria temos que assinar para ela. Ela intitula a mãe do Isaías. Aliás, Isaías tem um punhado de mãe, viu? Tinha mãe lá em Maringá, tinha mãe lá em Sorocaba, tinha mãe em Botucatu, agora tem mãe também aqui em São Manuel. Amanhã, Isaías, que você vai ser transferido, fica tranquilo, amanhã você vai ser transferido para uma outra localidade, lá vai aparecer, viu, irmão Valdir? Vai aparecer uma mãe para Isaías, vai, alguém que vai acolher ele, alguém que vai dar atenção a ele, e a sua filha Angélica, tenho certeza. A Angélica não foi por à toa que ela veio participar dessa família, não foi porque ela quis, foi o Senhor que permitiu, foi o Senhor, e Deus tem dado vitória a você, Isaías, a você, Angélica, e à igreja do Senhor aqui em São Manuel. Muitos já partiram e deixaram exemplo para cada um de nós que aqui estamos. Vamos continuar firme, procurando fazer o que realmente agrada ao nosso Deus. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos nomeou, e vamos continuar fazendo a sua obra. Graça e paz, a minha gratidão ao conselho desta igreja, ao ministério desta igreja,
aos membros desta igreja, aos amigos desta igreja, a minha gratidão a todos vocês por permitir eu poder usar esses minutos que são tão especial para mim, para você e para a igreja que está se preparando para um dia nós estarmos junto com o Senhor. Não vai ter mais problema de separação. Vamos estar juntos lá, glorificando a Deus, exaltando a Ele, fazendo o que nós mais queremos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, e a vocês a minha gratidão. Que Deus vos abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Curve a vossa cabeça, por favor. Eu quero orar, agradecendo a Deus pelo meu querido Arthur, presbítero Arthur, presbítero Daniel, a Kelly, Naur, agradecer a Deus pela Thalita, pela Elza, pela Beth, pela Cida e pelo Joel. Agradecer a Deus pela vida dos membros dessa igreja. A minha gratidão, a minha oração é que vocês permaneçam ajudando Isaías, trabalhando com Isaías, fazendo a obra do Senhor. Dele nós já recebemos o galardão, mas tem muita coisa boa ainda para nós receber. A Ele e por Ele que estou gastando a minha vida. Que Deus guarde o Paulinho lá em Londrina, que está sempre viajando, que é o autor desse hino, amigo da gente há tanto tempo. Que Deus dê graça a vocês, cada vez que vocês cantarem esse louvor, vocês possam ser agradecidos ao Pai pelas bênçãos e pelas vitórias. Obrigado, querido.